aprovação do governo Lula subindo. A avaliação negativa do governo Lula continua crescendo. A mais recente pesquisa que demonstra essa queda na popularidade e alta, então, da rejeição, foi divulgada na última sexta pelo Instituto Atlas Intel. De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados desaprovam o trabalho do governo. Em janeiro, esse índice era de 51,4%. Já 45,7% dizem aprovar a gestão de Lula, quase o mesmo índice registrado em janeiro, quando era de 45,9%. 1,3% dos entrevistados preferiram não opinar. Segundo o levantamento, 50,8% consideraram a gestão ruim ou péssima, sendo que antes esse índice era de 46%. Os que acham o trabalho do governo ótimo ou bom eram 37,8%, agora 37,6%. Outros 11,3% consideram a gestão regular e 0,4% dos entrevistados não souberam responder. Em relação às áreas do governo, a gestão Lula é melhor avaliada na geração de empregos e nas políticas sociais, mas deixa a desejar para a maioria dos entrevistados nas questões relacionadas a impostos e carga tributária, segurança pública e responsabilidade fiscal. A Atlas Intel ouviu 5.710 eleitores por meio de recrutamento digital aleatório. Foi entre os dias 24 e 27 de fevereiro. A margem de erro de 1 ponto percentual e o índice de confiança de 95%. Essa pesquisa também levantou a intenção de votos para as eleições presidenciais do ano que vem. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, foram 3 simulações. Na primeira delas, Bolsonaro tem 45,8% e Lula 42,9%. Ciro Gomes aparece com 4,4% e Simone Tebet com 2,7%. Em um possível segundo turno, Bolsonaro aparece com 49% e Lula com 48%. Outros 4% não sabem ou não responderam ou declararam que votariam em branco ou nulo. Um outro cenário com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa disputa, ao invés de Bolsonaro, que está inelegível. Lula teria 41,6% e Tarcísio 32,3%. Na sequência, o cantor Gustavo Lima e o Ronaldo Caiado com 4,6% cada um. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, com 4,5%. A Simone Tebet chega a 3,2%. À frente de Pablo Marçal, que tem 2,5%. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, aparece com 1,5% e a ministra Marina Silva com 1,2%. 4% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo. Um outro cenário de segundo turno entre Lula e Tarcísio, o governador de São Paulo tem 49%, Lula 47%. Outros 4% não sabem ou não responderam ou declararam que votariam branco ou nulo. Na terceira simulação, com o deputado Eduardo Bolsonaro no lugar de Jair Bolsonaro, Lula tem 41% contra 23% de Eduardo Bolsonaro. Na sequência, Romeu Zema tem 10%, o Ronaldo Caiado 6,4%, o Gustavo Lima 4,1%, a Simone Tebet 3,4%, Pablo Marçal 3,2%, Eduardo Leite chega aí quase a 2%, a Marina Silva a menos de 1,5%. Em um possível segundo turno entre Lula e Eduardo Bolsonaro, Lula teria 48% dos votos e o filho do ex-presidente 44%. Outros 9% dos entrevistados não souberam responder ou declararam voto branco e nulo. Por que a gente trouxe esses dois extratos já juntos aqui de uma vez? Porque dá para entender bem que a rejeição de Lula está aumentando e os possíveis nomes concorrendo contra ele numa campanha, numa eleição para 2026, estão ganhando cada vez mais adesão. Diferente daquele embate que antes sempre aparecia nas outras pesquisas, Carlos Cobal, que se concentraria apenas em Lula e Bolsonaro, dessa vez o Tarcísio aparece ganhando num possível segundo turno com o atual presidente da República. O que isso representa dentro desse xadrez político? Até porque o Tarcísio de Freitas, até esse momento, dentro do partido, se coloca como aí um nome que vai permanecer disputando o governo de São Paulo por mais 4 anos. É uma disputa mais confortável para ele. Só que Bolsonaro inelegível pode, de fato, abrir espaço para o Tarcísio ou os outros concorrentes também vão adotar essa briga? O Tarcísio é o nome principal hoje da direita, né? Ele é o que reúne hoje, até as pesquisas mostram isso. Essa é mais um exemplo de que Tarcísio seria sim competitivo para encarar Lula em 2026. Agora, a pesquisa, até acho que a gente já fala uns 20, quase 30 dias aqui de pesquisa, que mostra todas elas que a popularidade do presidente Lula vai derretendo mês a mês, semana a semana. E aí veio agora essa reação, essa tentativa de reação nesse anúncio aí de isenção dos impostos. Agora,
houve uma nova reação do governo, publicada hoje até no jornal Folha de São Paulo, que é uma iniciativa do presidente Lula de apostar em publicidade. Ele vai abrir uma contratação aí de agências de publicidade no valor de 3,5 bilhões de reais para fazer publicidade. Segundo o governo, precisa comunicar as ações do governo junto à população. É mais uma reação, só que a um custo altíssimo, 3,5 bilhões de reais. O cenário é o seguinte: Lula vai mal das pernas, Bolsonaro insiste em ser candidato, embora esteja inelegível, e a gente vê aí muitos candidatos da direita já pedindo passagem. Um deles, talvez o principal deles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, quando você tiver algo difícil, muito difícil para fazer na vida, lembre-se do Lula, que tenta construir aí a reeleição com esse índice de reprovação e que já buscou estratégias para aperfeiçoar a comunicação, que por enquanto não surtiram efeito, né? Agora vai torrar essa dinheirama toda com publicidade para tentar comunicar melhor. O governo entende que essa é a grande falha, mas ignora, né, a questão das suas medidas. Alta dos alimentos e PIX foi o que impactaram basicamente todos os brasileiros para essa avaliação negativa. Não foi um desconhecimento, informação sobre as medidas que o governo faz. O governo sente que não tem uma marca, que precisa colocar uma marca diante da população. A dúvida é se vai dar tempo, porque já tem muito partido aliado desembarcando do governo. Ninguém quer ficar num governo mal avaliado, nenhum partido quer permanecer com um derrotado. O Antônio Rueda, do União Brasil, inclusive, que é parte do governo, tem ministérios no governo, trouxe a público em uma entrevista há pouquíssimos dias essa leitura, dizendo que o Lula vive o pior momento dele, que por enquanto o partido ainda não deseja desembarcar do governo, mas que ele tem a leitura de que sim, em curto espaço de tempo, a gente verá muitas siglas aí deixando o governo Lula, porque não entende o governo que o problema não é de comunicação, e sim do que comunicar. Agora só um questionamento.